Olá, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Bíblia e a Família. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, esteja na sua casa. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez para aprender um pouco mais da palavra de Deus neste programa. E eu quero já de imediato convidar a você, junto com a sua família, para nós orarmos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, por nos permitir estar aqui diante do Senhor nessa programação mais uma vez. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a entender e a compreender a sua palavra. Nos edifica nesta noite, ó Deus, através do seu livro da Bíblia, Senhor. Esteja conosco, nós pedimos, esteja, ó Deus, operando em cada família. Em nome de Jesus fazemos esta oração. Amém, amém. Estamos juntos mais uma vez neste programa, a Bíblia e a Família, um programa que é da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Santa Rita, na Paraíba. E eu, mais uma vez, junto com a minha doce esposa, vamos juntos fazer este programa nesta noite. Seja bem-vindo. Amém. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com grande alegria que já iniciamos nesta noite um programa muito especial. Tratando das famílias, como nós podemos aprender a lidar na nossa família com as dificuldades, sempre com o propósito de abençoar e edificar a nossa casa. Este é o propósito deste programa, que a palavra de Deus possa invadir a sua casa e trazer muitos frutos. Então é com muita alegria que estamos aqui nesta noite. Antes de apresentar o casal convidado que está aqui conosco, já lembrando nossos comerciais aí no começo, se inscreve no canal AD Santa Rita, este canal que você está assistindo esta programação, ativa o sininho, toda vez que entrar uma programação no ar, você já vai ser notificado, tá bom? E também compartilhe nas redes sociais, no grupo dos amigos, da família, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. E nesta noite, para contribuir conosco neste programa, para que possamos aprender juntos, temos a grande alegria de apresentar o presbítero irmão Rodrigo Alexandre, juntamente com sua querida esposa, irmã Jorielen Lima. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos, né? Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui juntos, participando desse programa Bíblia e a Família, podermos juntos, né, compartilharmos a palavra do Senhor e mostrarmos o que a Bíblia nos ensina, o que pode levar as nossas famílias, né, a viver de uma forma melhor na presença do Senhor. Glória a Deus. Para o Senhor, né? Para nós é alegria estar aqui para compartilhar os áudios sobre a palavra de Deus, sobre a família. Estamos muito gratos por esse convite e que o Senhor nos abençoe, né, cada dia. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Esse casal abençoado tem servido ao Senhor com muita excelência aqui na nossa igreja. Hoje, o presbítero Rodrigo Alexandre, vice-dirigente de uma das nossas congregações, e é uma alegria sempre recebê-los, esse casal sempre juntos com os jovens, mas também sempre envolvido com o Ministério da Família, o MFC. E nesta noite nós queremos ser edificados através da exposição da palavra de Deus, tirando algumas dúvidas. E para esta noite nós temos um tema ou uma base para nós meditarmos nesta noite. Como podemos levar a nossa família a servir a Deus nos nossos dias? Então, esse tema nós vamos basear a exposição da palavra de Deus, o nosso diálogo hoje nesse tema. Como podemos levar a nossa família a servir a Deus nos dias atuais? E queremos tomar um texto, nós vamos fazer a leitura desse texto e depois já vamos fazer as perguntas para o casal nos trazer algumas respostas de edificação para a nossa casa. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e o versículo 5, o versículo 15, são versículos já conhecidos do nosso programa. Já fizemos vários programas usando esses versículos, então você já está bem familiarizado com ele. Josué capítulo 24, versículo 14 e o versículo 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade,
e deitai fora os deuses nos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Jesus por esta palavra. E já queremos ouvir o nosso casal, irmão Alexandre, juntamente com a sua esposa. Como podemos levar a nossa família a servir a Deus nos nossos dias atuais? Queridos, partimos desse texto que acabamos de ouvir, o presbítero Josemar lendo, e olhamos a trajetória desse homem de Deus, chamado Josué. Ele foi chamado por Deus para estar no lugar de Moisés, e ele, desde o princípio ali, ele já recebe uma orientação divina, que a gente pode compartilhar. Josué capítulo 1, versículo 7, espaldado pela palavra de Deus. O Senhor disse a ele: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. No versículo 8 ele diz: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará no seu caminho e será bem sucedido. Então, dentro desse contexto, a gente sabe que Josué recebe essa missão, conduz o povo à travessia do Rio Jordão. Sim. E já no capítulo 24, resumidamente, chega aquele grande momento, depois da travessia, em que o povo precisava decidir. Essa decisão, em pleno século que nós estamos vivendo, cada dia se torna desafiadora. Sim. Servir a Deus ou optar pelo mundo. A pós-modernidade, essa mudança, tem levado muitas pessoas a viverem um contexto de indecisões. E a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, ela nos instrui a tomarmos sempre a decisão correta. E qual a decisão correta? Optarmos em servir ao Senhor. Sim. E Josué, ele leva o povo justamente mostrando tudo que Deus fez diante dele. E mesmo assim o povo, infelizmente, por algumas situações declinou. Mas nós percebemos que Josué tem uma iniciativa muito forte. Ele vai declarar para o povo dizendo assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. E Josué, ele é muito enfático. Agora, se vocês quiserem servir, se vocês quiserem servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês querem realmente. Se o Deus desse século, podemos determinar dessa forma, ou o Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus, ela nos instrui que Josué, ele tomou uma atitude antes que eles respondessem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que decisão bela, Que atitude. E percebemos que Josué, como o homem da casa, ele toma essa atitude primeiro. Ele era o responsável pela sua família. Algo que a gente pode até lembrar no início, no livro de Gênesis, o que faltou na atitude de Adão diante daquela ação que aconteceu. Infelizmente, se ele tivesse tomado a postura correta, talvez aquele mal teria sido evitado. Mas percebemos esse contexto aqui de Josué, que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um versículo, uma parte de um versículo, que hoje ocupa a porta de muitas casas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas será que realmente estão servindo ao Senhor? Ou será que é apenas uma escrita, assim, ilusória, uma frase, E esse desafio que nós enfrentamos nos dias atuais. Se você me permite, enquanto o senhor falava, eu pensava, pensando nos dias atuais, que é a proposta também, não só de as pessoas serem muito indecisas, mas como tudo hoje é muito imediato, para ontem, Você tem que fazer as coisas muito acelerado e um ativismo tão grande, e acaba que as pessoas no lar acabam não conseguindo se decidir porque é tudo muito apressado. Então, até se tomam decisões erradamente pela falta do parar um pouco e refletir, enquanto
a gente pensa no texto, não só como uma frase na correria do dia que está ali para me lembrar, mas de fato parar e vivenciar, né, aquilo que a palavra de Deus está orientando, para que se tomem mais decisões mais acertadas e não pela correria e pelo imediatismo, né, que está sendo muito forte nos dias atuais. Tem outro texto que é muito importante a gente relembrar, né? Está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, né? É justamente importante que cada um de nós, como servos de Deus, precisamos ter em mente, né, esse texto. Não podemos negligenciar. Ele vai dizer que se a gente negligenciar a nossa família, nós negamos a nossa fé. Sim. Então, nós precisamos entender, né, que é um pilar: Deus, família, igreja, né? Sim. Nós não podemos esquecer que a família é um bem de Deus dado para nós, né? E esse texto é justamente o que nos leva a pensar sobre a importância que temos que ter com a nossa família, né? Precisamos cuidar, precisamos agir de forma sábia diante desse século que nós estamos vivendo. Se nós, como servos dos seus líderes, né, da família, negligenciarmos isso, podemos infelizmente levar a nossa família a um naufrágio. Sim, verdade. E incrível que essa decisão de servir ao Senhor implica em várias atitudes aí, né? Abandonar os deuses, deitar fora, realmente tirar de dentro de casa, né? Os deuses do Egito, que os pais serviram, ou os deuses atuais. Ele está dizendo, né? Os deuses do passado ou os deuses atuais. E realmente é tirar fora, é deitar fora. Não é para deixar dar aquele jeitinho, pode estar junto. Então é um servir aqui exclusivamente a Deus. É um detalhe isso. E o que se vemos, não sei se o casal concorda, mas o que nós vemos hoje, famílias que dizem que servem a Deus, mas há essa parcela, né? Deus não é exclusivo. Deus não é exclusivo. Eu sirvo a Deus, vou para a igreja, a minha família está na igreja, não perde um culto, mas em casa, o seu lazer, o seu momento mais íntimo, talvez não revela essa serviciência, né? Esse serviço prestado a Deus. Há uma dubiedade aí. O que o casal tem a dizer a respeito sobre isso? Servir a Deus 100% ou 50% vale? Tem que ser 100%. Né? É 100%. Tomar a posição de se entregar ao Senhor, né? Como família, enquanto na criação dos filhos. Exatamente. Né? Que hoje em dia a gente está vivenciando isso e a gente já vê assim uma dificuldade, mas que com a graça de Deus, né? Com a sabedoria que o Senhor nos dá, a gente vai superando. É importante salientar, né, que diante dessa escolha, né, não podemos ficar divididos, né? Exatamente. Deus não gosta, né? Ele quer que você tome uma decisão. Se optarmos por Ele, que deve ser a decisão correta, né? Porque Ele é o Deus da família, né? Deus é Deus da família. E no texto que a gente leu, né, vê que Josué ele toma essa atitude mesmo diretamente. Como líder, né, da educação dos seus filhos, no acompanhamento da sua família. Então, como é importante que o líder, que o responsável pela família, atribuída por Deus ao homem, né, diante do contexto bíblico, nós precisamos entender que o líder da família ele precisa se posicionar. Se ele disser, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele é responsável em conduzir. Infelizmente, muitos lares têm enfrentado essa dificuldade na hora de optar em servir a Deus, porque falta uma liderança familiar. Então, quando o líder se posiciona, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então toda aquela família vai entender que a liderança da casa está se posicionando. E que a família deve seguir os passos. Perfeito. Verdade. E a pergunta, né, inicial, né, foi como a gente pode levar a família, né? Então a gente já viu que o caminho que se deve seguir através, né, da graça de Deus na vida da família, na liderança, assim, no lar. Às vezes, por algum motivo, né, uma viuvez, acontece que o esposo não está ali presente, né, mas a esposa fica viúva, mas é importante destacar essa liderança, né, de decidir levar
a família. Como a gente está falando, trazendo sempre para os nossos dias, né? Então, eu queria que vocês pudessem discorrer, né, quais seriam os maiores desafios que as famílias cristãs, né, já que a gente está trazendo para esse lado, estão enfrentando nessa pós-modernidade. Porque aqui no texto, Josué tinha dificuldades com a família, tanto a dele, né, a gente crê, quanto a do povo que estava sob sua responsabilidade. E eram desafios diferentes, mas desafios. Então a gente também tem hoje desafios e grandes desafios, né, principalmente para crianças e adolescentes. Então, como a família cristã aí, quais seriam esses maiores desafios, né, que essa família enfrenta hoje? Antes de falarmos desse ponto, eu só queria lembrar um pouco do primeiro, né, a questão de como podemos levar a família a servir a Deus nos dias atuais, né, a questão da volta, né, à palavra de Deus, né, o ponto principal, se voltar à palavra de Deus, né, uma vida de devocional consagrada ao Senhor, né, oração e família. Então, esses princípios a gente jamais pode esquecer, né, que pode levar uma família, né, voltar a servir a Deus de verdade nos dias atuais. Então, não podemos deixar de esquecer de que precisamos nos voltarmos para a verdade, para o Evangelho, para a palavra de Deus, né? Temos uma vida devocional com a família, né, que hoje é importante fazer, né? Os cultos domésticos, né, que antigamente era muito prático. Hoje a facilidade, dependendo da disponibilidade do horário, às vezes não dá pela manhã, mas à noite, né? Sim, é importante que se tenha esse trabalho e a oração em família, né? Sim. É importantíssimo para que a gente possa realmente, né, levar a nossa família a servir a Deus nos dias atuais. Isso, em relação à oração, isso traz esse hábito da família, isso vai gerar memórias, né? Eu mesma me lembro, a gente criança, né? Louvor ao Senhor, eu fui criada num lar cristão, e eu lembro de muitas das vezes o papai ele fazia assim, era obrigatório a oração à tardinha, geralmente chegava na escola ali, e tenho na mente isso, os quatro, nós somos 4 filhos, papai, mamãe, papai chegava do trabalho, a gente chegava da escola e tinha um momento de oração. Inclusive nesse momento de oração, eu e meu irmão, né, os 2 mais velhos, fomos batizados com o Espírito Santo, e isso nunca saiu da minha mente, né? Então esse ato, né, de liderança do pai, não, chegou, mas a gente não quer, as crianças, né, chegou ali, não, é nosso horário, compromisso de oração, quando não dava para ser depois da escola, tinha que ser à noite, mas esse hábito, isso ficou, permeia na mente da gente até hoje, né, esse costume, esse bom costume que se tinha em casa, de se orar todos os 6 ali, dobrar o joelho no sofá, e a gente fazia esse momento de oração. Até a gente tem criado essa rotina, né, amor, com o nosso bebê, o Isaac de 1 ano, antes de dormir, a gente faz a leitura bíblica, né, uma historinha bíblica, depois tem a oração, né, e depois assim, quando dá, canta um corinho, alguma coisa assim, às vezes ele já está dormindo, mas ele já entende o momento, né? Sorri, né, às vezes eu faço uma dramatização e ele sorri, assim a gente vê que ele está interagindo e vê que ali é algo bom e vai criar memórias, né, isso é importante. Isso, e que pode levar ele a caminhos, né, os caminhos de Cristo, da palavra de Deus. Um legado, né? Um legado, isso, exatamente, um legado. Um legado. Eu também, assim, meus pais não eram cristãos, né? Minha mãe aceitou a Cristo, a gente já era quase um adolescente, né? Então a gente não vivenciou, não teve essa experiência dessa orientação, né? E hoje Deus está me dando a gente esse privilégio, né, de poder instruirmos o nosso filho naquilo que a gente não recebeu, né? E tem sido um privilégio muito grande, né? Cumprindo o que a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer ela não vai se desviar, né? Perfeito. E o contexto da segunda pergunta, né? Os desafios, né, que as famílias cristãs enfrentam na pós-modernidade, né? Estamos vivendo a pós-modernidade, fala de mudança, né? Tanta mudança constantemente, as famílias são tão atacadas, né? A ideia de família hoje está sendo algo desconstruído, né? E nós precisamos ter muito cuidado em mantermos o que a Bíblia diz, né? Perfeito. Precisamos ter cuidado com aquilo que está entrando nos nossos lares, né? Por isso que o cristão não pode se afastar da palavra de Deus, né? Então, essa vida, a pós-modernidade, ela é contra a família, ela é contra o lar, ela é contra o casamento, ela é contra tudo aquilo que leva a Deus. Exatamente. E nesse contexto, a Bíblia vai mostrar alguns textos, né? Nós temos o texto de 2 Coríntios, né? 4:4, né? Que vai dizer que o Deus desse século, o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não enxerguem a verdadeira luz, não compreendam, né? Tanta destruição nos lares, nas famílias, e a gente entende que essa ação do mal, né? A Bíblia já fala sobre ela. Mas a Bíblia também fala em Romanos 12, 1 e 2, né?
que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? Mas transformar-se pela renovação do nosso entendimento, né? Ou seja, uma mente transformada por Cristo, né? Então, não é bom que um cristão que tem a sua mente transformada com Cristo venha pensar de acordo com os parâmetros desse mundo. Perfeito. Ele possa pensar de acordo com o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que família é um projeto de Deus e ela é um projeto de Deus. A nossa família ela é guardada pelo Senhor e nós precisamos ter cuidado com essa pós-modernidade porque ela quer interferir no padrão de Deus para a família, né? E nós precisamos ter a nossa mente aberta para entendermos que aquilo que o mundo apresenta, proporciona, é contrário à vontade de Deus. Perfeito. E tudo que vai se encaminhando, a gente vai vendo isso mesmo que vocês relataram. É tudo que é contrário, tudo que é determinado por Deus está sendo tentando ser desfeito, né? E as pessoas ficam procurando, né, algo. Sim. E não vê que a Bíblia já tem ensinamento para tudo isso, né? Para os conflitos familiares, os desafios, mas o Deus do século, né, desse mundo tem cegado o entendimento e muitos procuram meios de fazer família. Isso aqui é família, isso aqui é família. Mas não quer o projeto de Deus, né? Para a família. E de fato, para quem tem o conhecimento bíblico, ou até mesmo para as pessoas que têm um certo senso de juízo, consegue perceber que realmente a mentalidade atual está deteriorada, está manchada, como diz a Bíblia, eles estão cegos mesmo, porque são cada atrocidade que se dizem, cada atrocidade que se faz é inacreditável. Você olha assim, alguém com senso de juízo não era para agir assim, pensar assim. Ataques contra a família, e é uma briga incessante, por exemplo, quando fala de aborto. Há uma briga de pessoas que se unem, que fazem protesto a favor do aborto, a favor da morte de uma criança, a favor da morte de um ser humano. E é uma briga constante, argumentos, mas são todos argumentos falidos, são protestos falidos, porque a vida não precisa nem ser um crente, um evangélico, para entender o valor de uma vida. Então você vê esses absurdos e justamente é isso, o Deus desse século cegou o entendimento desses que estão aí ao seu domínio. Então, por isso que a importância, um dos pontos fundamentais que vocês falaram no começo, é a volta para a palavra de Deus. Exatamente. Exato. Porque hoje a gente vê o maior ataque à família começando pelas crianças. Então se já se cria esse hábito mas meu bebê só tem 1 ano. Mas se já começar desde aí, você crescer, né, ensinando a criança através da palavra de Deus, fica mais difícil essa criança aceitar, esse adolescente aceitar tudo que está sendo inserido, porque para nós que já somos adultos, fica mais fácil a gente rejeitar, mas para um adolescente, uma criança que ainda está sendo formada a sua personalidade, os seus critérios, né? Então a importância da palavra de Deus dentro do lar, né, dessa criança, desse adolescente, ser fortalecido mesmo pelas escrituras e por aquilo que Deus determinou. Né? A gente está fazendo essa leitura anual da Bíblia e concluímos o Pentateuco, que a gente vê ali uma riqueza de ensinamentos, né? Mas está no Velho Testamento, mas são ensinamentos, né? E que a gente vê que Deus ele tenta poupar o homem da destruição, a família da destruição. Então isso só vai ser possível através da palavra, né? E criar a sua família, o hábito, né? Um dia eu estava dizendo na escola bíblica, na congregação, que é como comer. Ler a palavra de Deus é como comer. Quando na correria do dia não dá tempo de parar para fazer leitura, eu sinto no meu coração, tem algo errado. Hoje o dia não está, eu preciso. Fazer parte, né? Tem que fazer parte do nosso dia a dia, exatamente para que a gente possa combater esse avanço da destruição da família, né? Na nossa pós-modernidade, e a tendência é que isso continue. E sempre lembrando, né, que como está escrito em 2 Coríntios, 2 Timóteo 3 e no versículo de número 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Então, padrão bíblico, a Bíblia ela ensina, ela tem resposta para tudo. Nós já temos nós temos a Bíblia como defesa e ataque, né?
Mas eu ainda vou fazer essa pergunta. Já entrando nesse assunto, né? A família está sendo atacada. Então, quais as armas que o cristão deve usar para aniquilar os ataques contra a família? Nós já temos aí a primeira, a palavra de Deus é a arma de defesa e a arma de ataque. Existem mais armas? Existe sim, né? A Bíblia, o próprio Jesus ensinou a oração, né? A oração, ela é o elo que liga o homem a Deus, né? Assim como Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, nos dando a oportunidade de nos aproximarmos dele, e também temos a ideia de que a oração nos aproxima justamente diante desse contexto, né? A gente vai ver o próprio Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, né? Quando ele foi testado, né? Uma ação ali, e a gente vai ver Jesus usando uma palavra. Né? Quando ele disse, olha, transforma essas pedras em pão, né? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Então, Jesus foi testado nas 3 áreas, né? Área física, área emocional e área espiritual. Né? Então, o cristão ele precisa se apoiar na palavra de Deus contra esse ataque. Imagina uma família protegida com a palavra de Deus, né? Unida, né? É a oração que é a base, né? De um contexto tão difícil que nós vivenciamos, né? Nós precisamos orar. Precisamos também jejuar, né? Um certo pregador, ele disse que o jejum ele é a fome de Deus, né? Então, o cristão, quando ele ora, ele jejuma, ele lê as escrituras fortalecido. Agora imagine toda a família fazendo isso. É um batalhão bem treinado. Bem armado. Fortalecido. Então, precisamos sempre entender disso, né? Compreender, né? E também, além dessas ações, temos o nome de Jesus também. Nome de Jesus, podemos clamar o poder do seu sangue também e a comunhão e a ação do Espírito Santo para nos ajudarmos diante dessas dificuldades, dessas lutas que enfrentamos e como vencer esses ataques do maligno. Verdade. A gente está no trimestre da Escola Bíblica falando muito, né, sobre a caminhada do cristão e estávamos comentando um dia que às vezes nós, né, cristãos, conhecemos a palavra, subestimamos o poder assim, do inimigo, né? Se eu não tiver armado, se nós não tivermos armados, a nossa família, é fácil dessa destruição aparecer. Frágil, né? Se torna frágil, exatamente. Então, vulnerável. Então, é necessário mesmo essa escolha, que já foi falada desde o começo, da família escolher se revestir. As armas estão aí. Né? Deus ele é tão bom que ele deixou tudo ao nosso alcance. Né? Então, mas essa escolha é da família, porque não está para brincadeira essa temporada. Né? E a gente não pode subestimar, não existe perfeição em nós. Né? Isso não é Deus, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de todas essas armas que vocês estão listando. A família pode sim sofrer esses grandes ataques e pior, né? Ser destruída, enfim. Tem outro texto muito interessante dentro dessa pergunta, que a gente não pode deixar de ler, né? Está em Atos capítulo 16, a partir do versículo 25, né? É um acontecimento ali, Paulo e Silas são presos, né? E eles passam uma noite orando, louvando a Deus, né? E de repente é um terremoto, né? O cárcere é aberto, né? E de repente o carcereiro que era responsável pela cuidar daqueles presos que estavam ali presentes, ele não encontra, né? Ele se desespera, né? Ele tem uma atitude de tirar a própria vida, né? Mas há um contexto por trás de tudo isso, né? Era uma forma dele poupar a sua família, né? Porque pela lei romana, se um soldado responsável por um grupo de presos, né? Se eles fugissem, ele iria pagar com a própria vida e da sua família. A única forma era que se ele tivesse morrido naquela ação, sua família seria poupada. Por isso então, que ele tentou se matar. A intenção dele foi essa. Só que Paulo e Silas estavam lá, pregoeiros do Evangelho, a mensagem para a família, né? O que acontece? Eles não façam isso, porque estamos todos nós aqui. Ele diz, o que eu devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, a tua família, a tua casa, né? E aí ele se aproxima de Paulo, né? Ele leva o apóstolo até a sua casa, prega o Evangelho, né? Eles aceitam a Cristo e se batizam, né? E ali a gente vê a salvação de uma família, porque partiu de um princípio da palavra, né? A palavra de Deus é a forma de vencermos, né? Que ele tomou também, né? Ele não salvou só a sua família ali do momento, mas salvou a sua família, né? Da perdição. Perfeito. E eu lembrei do texto, 2 Coríntios 10, versículo 4, porque as nossas armas,
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo, e estando pronto para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Está aí, tudo que o Senhor falou. Nós temos em mãos essas armas poderosas em Deus aí, para a destruição de toda fortaleza maligna. Isso é importante a gente frisar sobre a importância dessas armas, exatamente porque, mesmo às vezes com as armas que a gente tem se revestido, né, como até diz Efésios 6 lá, né? Revestido toda a armadura de Deus. Sim. Exato. Ainda assim, as famílias passam por crises, por dificuldades. Sim. Se a gente fizesse uma enquete aqui agora, você que está assistindo a gente aqui, nós, né, nossas famílias, você que está nos assistindo, qual de vocês nunca passou por uma dificuldade, uma crise, um abalo na família? Isso é muito comum. E a gente tem hoje um auxílio muito grande, além de todas essas armas, a liderança, né, dentro de casa, a atitude de casa. Hoje nós temos uma grande auxiliadora, uma grande mãe aí para nos abraçar, que é a igreja, né? Já tivemos programas passados aqui de uma série que fizemos, né? A igreja como essa grande família, né, que está aí para nos ajudar e tudo mais. E a pergunta que eu faço é essa, né? Como a igreja, né, nós somos família, estamos inseridos dentro de uma grande família que é a igreja. Então, como ela pode ajudar essa família que de repente entra em uma crise? Então, aí como é que vocês podem discorrer para a gente? É que a igreja pode ajudar essas famílias, que pode ter alguma família assistindo a gente agora que está em crise, está em desespero, e a gente, quanto igreja, podemos ajudá-lo. É importante, né, a gente lembrar desse detalhe, né, partindo do pressuposto que às vezes pode ter uma família que ainda não professou a fé em Cristo. Sim, né? também. Sim. Está vivenciando esse momento de crise. Né? O primeiro passo é tomar uma decisão por Cristo. Né? Não quer dizer que aquele que serve a Cristo não enfrenta dificuldade. Né? A Bíblia diz que aquilo que acontece com o justo acontece também com o ímpio. Enfrentamos as mesmas dificuldades. Mas há uma diferença. Né? Aqueles que estão distantes de Cristo enfrentam a dificuldade sem uma ajuda, né, maior de Cristo e da igreja. E nós, servos do Senhor, temos o privilégio de termos essa ajuda de Deus e também o apoio dos irmãos diante dessas dificuldades. Né? E lembrando, quando a gente fala de família, a gente fala do contexto. Às vezes existem famílias que estão enfrentando algum problema familiar também, né, cristão. Né? E a gente lembra de uma passagem bíblica, né, a história de Noé, né? Noé, um servo de Deus, né? E se tornou uma referência para a sua família. Né? Seu avô, Enoque, né? Ele é uma referência porque foi um homem que andou com Deus. Então já vem ali num padrão, né? Claro que pode existir família, mas os meus pais... Não tem esse padrão. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer diferente. Criar o seu padrão. A partir de você, cria-se um padrão. Perfeito. Então Noé, a Bíblia vai dizer aqui em Gênesis capítulo 6, né? Versículo de número 9, vai dizer assim: são estas gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Né? Coisa bela, né? Olha só. Um homem justo, né? Deus viu em Noé, né, que esse homem era diferente, né? Um homem íntegro, temente ao Senhor, e andava com Deus, porque partiu de um princípio da sua família ali. Né? Então foi um homem diferente, temente ao Senhor. Né? Aprendemos que através da palavra de Deus também a igreja pode ajudar essas pessoas que estão passando por crise familiar. Por isso que a igreja tem um trabalho muito importante, né? Que é os grupos familiares que estão nos lares. Um trabalho que deve ser exaltado sempre. Sempre lembrado que é uma ação, é um trabalho completo. Né? O grupo familiar é um trabalho completo, que acompanha, né, aquele princípio todo daquela família e ajuda com a palavra de Deus. E também há um apoio da igreja em ajudar aquela família que esteja enfrentando algum problema. Né? Mas a base principal, né, usarmos o exemplo desse homem aqui, que era um homem íntegro, né? Integridade, né? Andar com Deus, mesmo enfrentando dificuldade, não quer dizer que a gente deve negligenciar a nossa conduta com o Senhor. Precisamos nos manter firme, né? A nossa conduta diante do Senhor. E lembramos de Josué, nesse contexto também, de que ele estava ali como um homem decidido mesmo, independente das circunstâncias, das adversidades, declarar que serviria ao Senhor. Né? Mas está tão difícil, é tanta luta, é tanta dificuldade, né?
Jesus não prometeu facilidade, mas ele disse que estaria conosco. E se ele está conosco, a tendência é que a gente consiga superar muitas dificuldades. Perfeito, perfeito. O exemplo de Noé, perfeito. A igreja do Senhor Jesus tem se disponibilizado, né, com a palavra de Deus, edificando vidas, santificando homens, orientando como se deve andar. Então as famílias que estão envolvidas na igreja são privilegiadas. Porque não me lembrei agora de uma, não sei se vocês se lembram, na época da pandemia em 2020, quando foi dado aquela ordenança de se fechar tudo, eu lembro que houve um clamor, né, por parte nem dos cristãos, assim, de pessoas comuns, para que as igrejas estivessem abertas por causa dos problemas emocionais que estavam se causando. Então a gente percebe como a igreja é como uma grande instituição, tanto que foi instituída por Deus, né, e por Jesus, né, enfim, e a necessidade que o mundo tem de se aproximar, né? De a igreja estar ali para aproximar as pessoas de Deus, né? Sim, é isso que nós estamos aqui fazendo. Esse é um trabalho da igreja que está trazendo orientação para as famílias. Sim. E como uma família que está ali fazendo parte de uma comunidade, de uma igreja, é beneficiada. Então você que está nos assistindo, que talvez não tenha esse costume, ou talvez tenha um pensamento, nós não precisamos de uma igreja, nós somos a igreja. Não, nós precisamos estar em comunhão. E uma igreja bem solidada na palavra de Deus tem os seus cultos, tem a escola bíblica, que é um auxílio extraordinário para crianças pequenas, crianças já maiores, jovens, adolescentes, adultos, todos são ajudados e ensinados através da palavra de Deus. Então os cultos, os grupos familiares, os próprios grupos familiares que a igreja vai sair em campo, indo nas casas, ensinando a palavra de Deus. Então, de fato, a igreja tem contribuído e muito para a edificação de famílias, e auxiliando na crise, né? E auxiliando na crise. Quantas famílias podem dar testemunhos de que, através de uma palavra na igreja, ou através do grupo familiar, né, irmão Rodrigo? De um conselho do pastor. Exatamente, né? De um conselho que resolveu um problema, uma situação, talvez a família indo de mal a pior, e de repente Deus deu a solução através de uma palavra. Nós temos muito desses testemunhos. Meus amados irmãos, nós estamos chegando já para o final da nossa programação, e quanto nós estamos aprendendo através da palavra de Deus, de como levar a nossa família a servir ao Senhor Jesus. E eu quero fazer uma última pergunta, já que nós falamos aí de Noé. Eu queria fazer essa pergunta para o casal. O que levou Noé a livrar sua família da destruição do dilúvio? É uma pergunta, parece simples, mas nos traz muitas revelações. O que levou Noé a livrar a sua família da destruição do dilúvio? Primeiro a gente parte do princípio de decisão, né? Perfeito. Decidiu obedecer ao Senhor. Desde o início nós estamos falando de decisões. Assim como Josué também decidiu. Então, o importante é tomar decisão. Uma decisão pode determinar a mudança de muitas coisas, né? Quando uma família decide servir ao Senhor, né? Assim como Noé decidiu, ele salvou a sua família de um dilúvio, de uma destruição. Muitos ouviram, mas não atenderam, não corresponderam, né, àquele chamado. Né? Mas Noé entendeu. O convite, né, estava aberto para todos, mas não quiseram, né? Então Noé conseguiu salvar a sua família. Então, e a pergunta, né, o que pode, assim, podemos dizer para as famílias, né? Deus quer salvar a sua família, né, de uma destruição, né, no presente século, né? Que a gente sabe que a ação do mal, a ação do nosso adversário é destituir, é acabar com tudo aquilo que Deus projetou, né, no plano dele, né? Então, a gente sabe que o próprio Deus está preocupado com isso, mas depende da decisão. E também salvar, né, de um futuro, né, uma eternidade distante de Deus. Então, a decisão, ela determina o presente e o futuro. Então, cabe a cada um tomar essa decisão. Noé decidiu pela família dele, Josué decidiu pela família dele, eu decidi pela minha família, né? E cada um de nós tomamos essa decisão para o bem das nossas famílias, né? E convocamos a todos que estão
a prestigiar esse momento, né, a decidir, se ainda não decidiram com a sua família, tome a decisão. Se o lar é constituído, né, pela família, de repente o marido toma essa decisão, mas se a ausência do esposo, né, devido a algum problema, né, uma perda, então aquela pessoa responsável pelo lar, ela também pode tomar essa decisão e trilhar a sua família nos caminhos do Senhor. E essas decisões sempre implicam em atitudes, né? No caso de Noé, e a gente vê bem isso em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 7, diz que pela fé Noé foi divinamente avisado das coisas que iriam acontecer, ele temeu, e a Bíblia diz assim que ele preparou a arca. Então ele decidiu crer que a palavra de Deus falou que ele que ia chover, então ia chover mesmo. Então ele decidiu crer naquilo, e a atitude dele foi obedecer, construir a arca. E que arca, né? E se a gente pensar na atitude de Noé, na decisão, né, de obedecer a Deus, parecia loucura na época. Isso. Né? Se a gente tentar... Lembro que o professor até Givanildo, numa das aulas, ele disse... quando a gente lê alguns textos, tente se transportar para a época e imaginar. Então, eu estava lendo sobre isso e eu fiquei pensando, né? Meu Deus, assim, na época, uma pessoa aparece e começa a construir um barco gigante e as pessoas... esse homem está sem juízo, né? Parecia que o que ele estava fazendo era uma grande loucura. Então, conforme a gente está vendo hoje sobre o nosso tempo, pós-modernidade, tomar essa decisão pode parecer loucura, né? Você renunciar à sua própria carne, renunciar às coisas do mundo para servir a Cristo. Para o mundo isso pode parecer loucura, mas isso é o que vai salvar a sua família, a nossa família, né? Então, e Josimar disse assim, uma coisa que eu considero importante, que essa decisão ela vai implicar em até atitudes, né? Então, aí a gente fala, ai Deus, me ajude, está sentado no sofá e não quer fazer nada, né? Meu pai contava uma historinha de que uma pessoa morreu de fome, aí chegou alguém que morreu de quê? De fome, então tá aqui, toma um arroz, aí de fome você levanta, tá cozido? Não, então toca o de fome inteiro. Então, nós precisamos tomar essas atitudes e essas escolhas diariamente, né? É importante. Mesmo a busca pela palavra. Mesmo que seja uma visão diferente do mundo, e o mundo vai chamar de loucos, né? Exatamente. Talvez o modo de criação que vocês vão ter do filho de vocês, de acordo com alguém vai dizer, isso é loucura, deixa o menino livre, não precisa ser assim não. Deixa o menino ser feliz. Exatamente. É assim que eles fazem, né? Mas existe uma decisão que vocês tomaram, que foi educar o menino neste caminho, nesse padrão, né? São decisões e escolhas diárias. E alguém, né, vai né? chamar vocês de louco por causa disso. Não era para ser assim. Deixa o menino mais. Talvez até a gente dentro da própria casa. Ou por que não dizer gente que é crente? Não, isso aí tá muito arrochado. Libera um pouquinho, Rodrigo. Mas são decisões que você toma para a salvação da sua família, para que a sua família fique livre, né, desses ataques. São decisões importantes. Muito bem, muito bem. Meus amados irmãos, estamos chegando no final da nossa programação, um bate-papo muito bom, muito proveitoso a respeito do texto que nós lemos de Josué, onde ele decidiu, como cabeça e toda a sua família também seguiu seus passos, ele decidiu servir ao Senhor. E que você também, líder da sua família, possa tomar essa decisão e que todo o restante da sua família possa de fato servir ao Senhor, mesmo sabendo, entendendo de tantos desafios que podem ocorrer diante desta decisão tomada. A pós-modernidade está aí dificultando as coisas, tentando desconstruir tudo como nós ouvimos aqui, mas saiba que vocês, nós, as famílias, principalmente as cristãs, né, são munidas de armas, e essas armas são suficientes para vencer todos esses desafios, para destruição de fortalezas. Nós temos a oração, a palavra de Deus, o jejum, tantos exemplos que foram dados aqui pelo nosso casal convidado, e sempre a mesma palavra surgindo: decisão, decisão, decisão. Então tome a decisão de servir ao Senhor e com certeza você terá
uma família de sucesso e de excelência. Amém. Queremos convidar o casal então para fazer as suas conclusões, as considerações finais. Queremos agradecer, né, pelo convite, a Bíblia e a família, né? Temos esse privilégio de podermos comentarmos a respeito de um tema tão oportuno, né, para os dias atuais, né? Expor a palavra de Deus, o que a Bíblia diz a respeito disso, né? E abençoarmos famílias, né? E sermos abençoados pela palavra do Senhor. Agradecemos, nos sentimos privilegiados e que Deus abençoe poderosamente esse trabalho da nossa igreja, em nome de Jesus. Também estou grata, né, por poder participar, e no que a gente está ensinando, a gente aprende, né? Exatamente. Sempre a gente tem algo a compartilhar. Então, o convite foi deixado aqui, foi feito para quem ainda não se decidiu. Sim. Por Cristo, né, por ter a sua família nos caminhos do Senhor. Esse é um momento oportuno, então não deixe passar para amanhã, né? Se decida hoje, tome posição como líder, como uma pessoa que vai abençoar o seu lar, através da palavra de Deus. Amém. Glorificamos a Deus por esta oportunidade. Você que ficou até aqui conosco, nos assistindo, compartilhando, anotando, está aí a palavra de Deus. Que a sua família possa ser abençoada, edificada, e mesmo diante dos grandes desafios, o Senhor possa ajudá-los, que você se revista, que nós possamos nos revestir de todas essas armas para que a nossa família fique protegida debaixo das asas de Deus. E aproveitando para fazer os comerciais, você que nos acompanha já sabe, já falei desde o começo, a gente está sempre falando aqui, se inscreve no canal, mostre esse canal para todo mundo aí da sua família, seus amigos, e você vai estar compartilhando a palavra de Deus também através dessa tecnologia, dessa ferramenta, que são as redes sociais voltadas para a palavra de Deus, né? Que muitas vezes nós compartilhamos tantas coisas, e por que não compartilhar o mais importante, que é a palavra de Deus, tá bom? Segue a gente também no Instagram, ADSRPB, é o Instagram da nossa igreja. Entra lá que ela vai ter as informações dos cultos, as publicações, quando entrar ao vivo, tá sempre lá mostrando as nossas programações. Temos também no Instagram, a DSRPB, já falei, temos também o nosso seminário teológico. Lá você e sua família também podem aprender ainda mais da palavra de Deus. Seminários Teades, procura lá no Instagram, se tiver dúvidas de cursos, nós temos lá aproximadamente hoje 4 cursos, né? De teologia, de pregação, de Libras. Olha, só bênção para a família, viu? Entra lá, Seminários Teades no Instagram, pergunta lá no direct, os professores estão lá disponíveis para lhe responder, para que a sua família também possa adquirir conhecimento. É tempo de buscar a palavra de Deus, então aproveita essa oportunidade, faz um pacote para a sua família logo, né, Josimar? Já cada um entra para um curso e a família vai ser abençoada através da palavra de Deus, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, compartilha com a família, com certeza vocês serão muito abençoados através da palavra de Deus. Foi uma bênção estar aqui com vocês nesta noite. Deus abençoe você e sua família. Deixando aqui nosso abraço para o nosso querido pastor Jalma, irmã Giovanete, que são bênçãos para nossas vidas. Deus abençoe e obrigado ao casal que esteve aqui conosco. Josimar, meu fiel companheiro. Muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Agradecendo mais uma vez ao nosso pastor Djalma Silva, sua esposa, a irmã Giovanete de Andrade, e agradecer o casal que teve a disponibilidade de estar aqui conosco e de nos trazer essa palavra tão edificante nesta noite, e com certeza iremos convidá-los para mais vezes participar conosco desta programação. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa e agradecer a sua presença, a sua audiência, dizendo que a sua família tem que servir ao Senhor. Tome essa decisão. Vamos servir juntos ao Senhor Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa programação e queremos sempre nos rever em breve para a glória do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pedindo que o Senhor abençoe o casal, o convidado, que o Senhor abençoe esta família que assistiu a esta programação, que a mão do Senhor, abençoadora, salvadora, possa permanecer sobre a vida de cada um, Deus. Sempre o Teu Espírito Santo nos ajudando a entender a Tua palavra, para podermos servir ao Senhor da melhor forma possível, Deus. Somos agradecidos por esta noite, no nome de Jesus que oramos. Amém e amém.
Deus abençoe a todos e até o próximo programa, a Bíblia e a Família.